That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. E hoje, ouvintes, acho que a gente vai fazer uma viagem para um passado distante, mas não para falar de buracos negros, início do universo ou viagens interestelares. A gente vai para um local muito específico no tempo, uma cidade que foi o coração do conhecimento antigo. Uma cidade que Carl Sagan nos apresentou com maestria em sua série Cosmos. Hoje a gente vai pisar nas ruas de Alexandria, no Egito Romano, entre os séculos 4 e 5. E vamos falar de uma figura fascinante, uma mulher que, em meio a um turbilhão de mudanças políticas e religiosas, se destacou como uma das mentes mais brilhantes da antiguidade. Estamos falando, é claro, de Hipátia. Exato. E o que é interessante, Rodrigo, é que quando a gente fala de Hipátia, não estamos falando apenas de uma filósofa ou uma matemática, como se isso fosse pequeno, com certeza. A história dela é uma lente poderosa para a gente entender como o conhecimento surge e, infelizmente, como ele pode ser tão frágil. Ela viveu em um período de transição, aquele momento em que o mundo clássico estava cedendo lugar para o que viria a ser a Idade Média. E essas mudanças de tempo histórico são sempre turbulentas. Pois é, e a cidade de Alexandria, nessa época, era um caldeirão cultural. Fundada por Alexandre o Grande em 331 antes da Era Comum, lá era um centro cosmopolita de comércio e principalmente do pensamento. Tinha o famoso museu, com M maiúsculo, que era tipo uma universidade. E, claro, a biblioteca, que guardava centenas de milhares de pergaminhos. Era o coração intelectual do mundo ocidental. Mas, em 48 antes da Era Comum, quando Júlio César conquistou a cidade para Roma e acidentalmente incendiou a biblioteca, ela já vinha num lento declínio. Guerras civis destruíram grande parte do acervo e os últimos vestígios provavelmente desapareceram em 391, quando o arcebispo Teófilo, agindo por ordens do imperador romano, destruiu todos os templos pagãos, incluindo o templo de Serapis, que talvez abrigasse os últimos pergaminhos, e então construiu uma igreja no local. E é nesse ambiente de declínio e transformação que nasce Hipátia, a nossa personagem. A data exata é incerta, para ser sincero, Rodrigo. Historiadores debatem se foi por volta de 355 ou 370 da nossa era. O que importa é o berço intelectual que ela teve. Ela era filha de Telmo, um matemático e astrônomo respeitado que foi um dos últimos membros do Museu de Alexandria e possivelmente seu último diretor. Há ainda a especulação de que ela teve um irmão chamado Epifânio, mas alguns estudiosos acreditam que ele era apenas um aluno favorito de Teon e não, de fato, um membro da família. A identidade da mãe dela, no entanto, permanece um mistério completo. Mas o fato é que a influência do pai foi fundamental. Na adolescência, Hipátia foi para Atenas, na Grécia, para concluir sua formação na Academia Neoplatônica, onde ganhou certa notoriedade ao unir a matemática do algebrista Diofanto ao neoplatonismo de Plotino. Com certeza, Theon deu a ela o que a gente pode chamar de um capital cultural raríssimo para a época, especialmente para uma mulher. Ela teve acesso direto aos melhores mestres, às bibliotecas e a uma rede intelectual que poucos tinham acesso. A educação dela foi fortíssima, com geometria, aritmética, lógica, astronomia e, claro, uma sólida base de filosofia. Muitos estudiosos acreditam que ela colaborou com o pai em edições e comentários de obras essenciais, como os Elementos de Euclides e o Almagesto de Ptolomeu. Tanto que se pensa que o livro 3 da versão de Theon para o Almagesto foi, na verdade, um trabalho dela, da Hipátia. Além disso, ela também escreveu comentários sobre Diofanto e Apolônio, indicando um domínio impressionante da matemática avançada para a época. Sua produção foi um colosso. Ao lado do pai, escreveu comentários acerca dos Elementos de Euclides, 13 obras que falam sobre a geometria do mestre grego. E, por volta dos 30 anos, Hipátia já era a diretora da Academia de Alexandria.
seguindo os passos do pai e o superando nos aprofundamentos dos seus estudos. E ela não se limitou às produções do pensamento de outras pessoas simplesmente. Hipátia escreveu seus próprios comentários, como os que fez sobre a aritmética de Diofanto de Alexandria, um matemático considerado por muitos como um dos pais da álgebra. Também reescreveu um tratado sobre as cônicas de Apolônio, simplificando os conceitos complexos para torná-los mais acessíveis. E atenção, porque esse ponto diz muito sobre o seu caráter enquanto divulgadora de ciência já naquela época. Suas reinterpretações usavam uma linguagem mais clara, transformando a obra num manual fácil de ser seguido. O trabalho dela ajudou a preservar e clarificar o pensamento matemático grego para as gerações futuras. Infelizmente, muitas dessas contribuições foram perdidas. E o que sabemos vem de fontes escassas e muitas vezes atravessadas por disputas políticas e religiosas, o que já nos ensina algo essencial, que a memória histórica não é neutra. Mas o que pouca gente sabe, Rodrigo, é que a astronomia de Hipátia vai muito além dos instrumentos que ela construía. Ela foi uma das primeiras mulheres da história a produzir mapas celestes, catalogando objetos no céu com uma precisão notável para sua época. Embora esses mapas tenham se perdido, a reputação dela como astrônoma era tão sólida que contemporâneos a descreviam como alguém que superava todos os filósofos de seu tempo em ciência e literatura. E o trabalho astronômico dela era ainda mais profundo, Marco. Hipátia escreveu uma obra chamada Cânone Astronômico, uma tabela que organizava eventos celestes e servia como referência para os astrônomos da época. Mas o seu feito mais notável nessa área foi a revisão do livro 3 do Almagesto de Ptolomeu, a grande obra que estabeleceu o modelo geocêntrico do universo. Quando Theon pediu para ela revisar o manuscrito, Hipátia não se limitou a copiar ou comentar. Ela percebeu que os comentários sobre aquele livro levantavam questões conceituais, metodológicas e matemáticas que nem o pai dela e nem o próprio Ptolomeu haviam notado. E ela fez o que, ouvinte? O que uma boa cientista, com perdão do anacronismo, faria. Ela recalculou tudo. Hipátia refez os valores matemáticos de eventos astronômicos descritos por astrônomos antigos, incluindo o próprio Ptolomeu. Ela realizou cálculos complexos, dividindo o círculo celeste de 360 graus por números sexagemais, e chegou a medidas precisas como 365 dias, 14 minutos e 48 segundos. Isso exigiu um domínio impressionante da matemática aplicada à astronomia, e tudo isso numa época sem calculadoras e sem computadores. Era trabalho braçal puro, feito com régua, compasso e, claro, uma mente brilhante. Isso tudo é extraordinário. Ela não só compreendia a teoria, mas tinha a habilidade prática de verificar e corrigir cálculos dos maiores astrônomos da antiguidade. Ela não era uma seguidora simplesmente, ela era uma revisora crítica do conhecimento já estabelecido. Exatamente. E através das cartas do seu aluno mais famoso, Sinésio de Cirene, que mais tarde se tornaria bispo de Ptolomaida, a gente sabe que Hipátia ensinava seus pupilos a projetar um astrolábio. Imagina a importância disso. Afinal, era um instrumento que permitia a alguém determinar sua latitude observando as estrelas. Uma espécie de calculadora astronômica portátil que seria usada até o século XIX. E esse tipo de aparelho foi crucial nas eras das grandes navegações, séculos depois. Isso mostra o lado prático da ciência dela. A busca pelo conhecimento não só ficava na teoria, nos pergaminhos. Ela acreditava que entender a natureza começava com a leitura paciente de seus padrões, o que a tornava uma verdadeira filósofa da ciência, no sentido mais puro e amplo da palavra. Aliás, ela se declarava comprometida com a verdade, dedicando sua vida ao trabalho científico e nunca se casando, apesar dos relatos de sua beleza e eloquência, o que possivelmente estava de acordo com as ideias de Platão sobre a abolição do sistema familiar. Filosoficamente, ela era ligada ao neoplatonismo e ao neopitagorismo, e tornou-se líder das crenças neoplatônicas em Alexandria, aquela corrente que retomava as ideias de Platão e viu o conhecimento como um caminho para elevar a alma e ordenar a vida. Em Alexandria, essa tradição era relativamente aberta e moderada, e a escola do pensamento de Hipátia refletia isso. Ela recebia alunos de diferentes crenças,
de pagãos a cristãos, dando aula em sua própria casa para um grupo de aristocratas. A natureza especial dela, tratando igualmente a todos com tolerância e racionalidade, era a sua maior marca. Mas essa mesma natureza, infelizmente, desencadeou uma série de ciúmes que resultaram em inimizades. E era essa marca, que o Rodrigo nos trouxe agora há pouco, que a tornava uma figura pública respeitada. Ela não era uma eremita intelectual. Hipátia se tornou uma eminente professora de matemática, astronomia e filosofia. E suas palestras públicas eram muito populares, atraindo multidões. O filósofo Damácio escreveu, depois da morte dela, que, e aqui coloco as suas aspas, vestindo a túnica de uma erudita, ela aparecia pelo centro da cidade, expondo em público as ideias de Platão ou Aristóteles. O dicionário Suda, uma enciclopédia do século X do mundo mediterrâneo, a descreve como, e aqui vão as aspas do texto, excessivamente bela e de forma justa, seja na fala articulada e lógica ou em suas ações prudente e pública. Outras fontes ainda dizem que, por causa da sua autoconfiança que ela adquiriu em consequência do cultivo de sua mente, ela não raramente aparecia em público na presença dos magistrados, nem se sentia envergonhada em ir a uma assembleia de homens, pois todos os homens, por causa de sua extraordinária dignidade e virtude, a admiravam muito. E essa visibilidade e influência a colocaram numa posição delicada de destaque. O prestígio dela era tanto que ela se tornou conselheira de uma das figuras políticas mais importantes da cidade, Orestes, o prefeito do Império Romano do Oriente em Alexandria, que foi em outros tempos também um de seus ex-alunos. Essa ligação, num contexto de crescente tensão política e religiosa, foi um dos fatores que selou o destino dela. É aqui que a história se complica e ganha traços de tensão. No século IV, o cristianismo, que era perseguido, passou a ocupar o centro do poder imperial. Em 380, o Édito de Tessalônica tornou-se a vertente nicena do cristianismo, a religião oficial do império. E as práticas consideradas, entre aspas, pagãs, foram sendo cada vez mais marginalizadas. Em Alexandria, isso se desdobrou em conflitos intensos entre o poder civil, representado por Orestes, e o poder eclesiástico. E o bispo de Alexandria nesse período era Cirilo. Ele sucedeu seu tio, o arcebispo Teófilo, que foi conhecido por ordenar a destruição dos templos pagãos em 391. Cirilo continuou essa tradição de hostilidades a outras fés, e o poder da igreja só aumentava. Uma das primeiras ações, aliás, foi fechar e saquear as igrejas pertencentes à seita cristã novaciana. O conflito pelo poder da cidade chegou ao auge em 413, após um massacre de cristãos por extremistas judeus. Cirilo liderou uma multidão que expulsou todos os judeus de Alexandria, saqueando suas casas e sinagogas. Orestes protestou em Constantinopla, mas não adiantou. E em meio a essa disputa de poder, Hipátia, por sua influência e relação com Orestes, tornou-se um alvo conveniente. Cirilo viu nela uma ameaça. Boatos de que ela estava impedindo um acordo entre os dois líderes começaram a se espalhar. E pior, para deslegitimar uma mulher tão poderosa, usou o estigma histórico contra mulheres influentes, com a acusação de bruxaria. Fontes antigas mencionam que ela foi retratada como responsável por impedir acordos políticos e até associada à feitiçaria, um estigma historicamente usado para transformar mulheres influentes em ameaça moral e social. As acusações contra ela de blasfêmia e sentimentos anticristãos surgiram simplesmente porque ela se recusou a trair seus ideais e abandonar o paganismo. Pois é, as histórias de que ela usava magia negra para dominar Orestes se espalharam, apesar de não haver nenhum registro de que ela utilizasse métodos mágicos ou rituais. A acusação não passava de uma mentira, mas foi suficiente. No ambiente já inflamado, a mentira se tornou uma justificativa para a violência. E numa manhã da quaresma de 415, a tragédia aconteceu. A narrativa histórica, principalmente a divulgada por Edward Gibbon em O Declínio e Queda do Império Romano, publicada em 6 volumes entre 1776 e 1778, conta que Hipátia foi atacada na rua, quando regressava à sua casa na sua carruagem.
Uma multidão enfurecida a arrancou da carruagem e a arrastou para uma igreja. Ali, a multidão arrancou-lhe os cabelos e as roupas, depois os braços e as pernas, e queimou o que restava de seu corpo, com a justificativa de que estavam purificando sua alma. Foi um assassinato brutal. O choque foi imenso, inclusive para os próprios cristãos da época. Orestes provavelmente fugiu da cidade, deixando Alexandria sob o poder de Cirilo, que consolidou o seu domínio fechando templos e proibindo qualquer prática religiosa além do cristianismo. Ele esteve à frente da igreja local por mais de 20 anos e foi canonizado como São Cirilo de Alexandria. A participação direta dele no crime sempre foi uma questão controversa, com alguns o exonerando e outros o condenando, dependendo da lente política ou religiosa do historiador. Mas o que se sabe é que ela nunca proclamou aversão ao cristianismo. Simplesmente, com sua natureza liberal e, por que não dizer democrática, ela aceitou todos os alunos, independentemente de suas crenças. Sua morte não foi inevitável por ser cientista, e sim um produto de uma conjuntura urbana de propaganda, facções e disputas institucionais. E independente da culpa direta, a morte de Hipátia foi um marco brutal. Ela simboliza o fim de uma era. Com ela, o período antigo da matemática grega chega ao seu término, e ela foi um dos últimos intelectuais conhecidos a trabalhar na Biblioteca de Alexandria, e a primeira mulher matemática e astrônoma bem documentada de que toda a história registra. A Biblioteca de Alexandria já estava em ruínas, e a era de ouro do pensamento racional e científico estava dando lugar a um período de muitos séculos onde o dogmatismo religioso reinou supremo na Europa. O que a gente perdeu com a morte dela não foi só uma vida, mas uma tradição de diálogo e investigações. Mas a história dela não acabou ali. Apesar de seus escritos terem sido queimados e perdidos, a memória de Hipátia sobreviveu. Seus alunos, como Sinésio, fugiram para Atenas e continuaram sua tradição de erudição. E o eco do seu trabalho ressoou através do ensino islâmico medieval e, mais tarde, do Renascimento europeu. Ela se tornou um símbolo muito maior do que sua própria vida. No Iluminismo, Voltaire a usou para condenar a igreja e celebrar a liberdade de pensamento. No século IX, o clérigo inglês Charles Kingsley fez dela a heroína de um romance vitoriano, Hipátia, aqui escrito com Y, no primeiro I. Hipátia, em 1853. Bertrand Russell também comentou seu apreço pelo trabalho de Hipátia. E mais próximo do nosso tempo, como já citamos aqui hoje, Carl Sagan a celebrou como mártir da ciência. Ela também se tornou referência nos debates sobre a educação feminina e o apagamento das mulheres na ciência. E essa ressignificação se seguiu. Ela foi imortalizada na parede do Museu do Vaticano por Rafael Sanzio, em sua famosa pintura A Escola de Atenas. E recentemente o cinema a trouxe de volta com força total, com o filme espanhol Ágora, dirigido por Alejandro Amenábar e lançado em 2009, que foi inspirado no percurso de Hipátia e estrelado por Rachel Weisz. E é aí, Marco, que a história dela se torna tão relevante para nós hoje, nesse Ecos do Universo. A trajetória de Hipátia nos obriga a encarar uma verdade incômoda, quando uma sociedade decide que certas pessoas não devem pensar em público ou que certas ideias são perigosas demais para serem discutidas. Não é apenas uma vítima que perde. O mundo perde as possibilidades de descobertas, de ensino e de crítica. O apagamento das contribuições femininas na história da ciência não é um esquecimento inocente. É resultado de escolhas culturais e políticas sobre quem merece ser lembrado. Recuperar essas trajetórias, Rodrigo, não é apenas uma questão de fazer justiça histórica. É melhorar o nosso entendimento sobre como a ciência realmente se desenvolve. Ao recuperar o papel das mulheres no mapa do conhecimento astronômico, a gente enxerga com mais precisão como as ideias circulavam, como as escolas funcionavam e como poder e conhecimento se influenciavam mutuamente. O legado de Hipátia é um lembrete de que a produção do conhecimento também depende de estruturas sociais com acesso à educação, reconhecimento público e a possibilidade de circular em instituições e redes. E por isso que a frase atribuída a ela é tão poderosa. Ela disse, aqui abro aspas para Hipátia, reserve o seu direito de pensar,
pois mesmo pensar errado é melhor do que não pensar de jeito nenhum. Pensar errado no sentido de tentar, de errar, de construir e reconstruir hipóteses. Isso é o motor da ciência. Parar de pensar é que é o verdadeiro perigo. Lembrar Hipátia é defender o valor do diálogo e da pluralidade intelectual. E também é reconhecer que a história da ciência fica incompleta quando metade da humanidade aparece apenas nas margens. Ela não viveu para ver o renascimento, mas o espírito dela ajudou a torná-lo possível. Uma reflexão importante para encerrarmos o nosso bloco de hoje. Uma mulher incrível, muito à frente de seu tempo, tanto no pensamento em relação à ciência dura, quanto na forma de enxergar os demais de maneira social. E talvez, devido a esse comportamento revolucionário para o seu tempo histórico, ela tenha sofrido na mão de pessoas com um pensamento muito atrelado ao seu tempo. Mas isso, na verdade, só adiciona camadas à forte trajetória da grandiosa Hipátia de Alexandria. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.